e ele vai ser ungido. Ele vai ser ungido para o seu sepultamento. E ele vai entrar em algo aqui bastante importante para nós. Mateus capítulo 26, versículo 6. Nós vamos entender isso aqui e vamos colocar diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos até o versículo 16, 6 até 16 do capítulo 26. Abra a sua Bíblia aí, se você tem, grife aí, aponte e coloque aí do lado as anotações, apontamentos cá em Portugal, amém? Ora, estando Jesus em Betânia, na cidade de Simão o leproso, importante aqui, ele chama Simão o leproso. Muito ruim às vezes você ser reconhecido às vezes na igreja ainda como seu pecado anterior. Imagina, ele era conhecido como Simão o leproso. A questão de lepra aqui era uma questão muito ruim, mas era lembrado isso, Simão o leproso. E aí ele fala assim: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Alabastro era um vaso feito de calcário. Era um vaso de calcário na época, não era muito caro, mas era um vaso que eles costumavam colocar o calcário e não vazava, e não tinha por onde vazar ali líquidos dentro dele. E ele fala cheio do precioso bálsamo. Esse bálsamo aqui era alabastro que ele fala, era um perfume que só dava em cima dos montes muito altos no Himalaia. Era um arbusto que dava lá e espremia esse bálsamo e só saía algumas gotas de perfume desse arbusto. Então era esse vaso que tinha ali. Então era uma pedra, uma vasilha de calcário, onde tinha ali dentro uma árvore espremida que tinha um perfume preciosíssimo, amém? Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos, disseram: para que esse desperdício? Fala desperdício. Olha o que ele diz: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mentalidade escassa. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Falando, nem sempre eu tenho. Fala para quem está falando, eu sempre tenho. Percebe? Eu sempre tenho Jesus comigo. Amém? Quantos entendem isso aqui? Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ele o fez para o meu sepultamento. Ela fez, em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho, em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, em memória sua. Só que isso despertou algo ali. Um traidor se levanta. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E ele pegaram então 30 moedas de prata. Era muito pouco perto do que essa mulher tinha feito. Há uma discrepância aqui, a questão é essa. Na discrepância de 30 moedas de prata, naquela época, é o que essa mulher tinha pago no valor em relação ao vaso de alabastro que ela tinha comprado e o nardo puro. E ele disse: no momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Eu pergunto para você, o que você tem feito com Jesus que está para voltar? Essa é a minha preocupação comigo e com você, porque Jesus estava pronto para ser morto, só que Jesus está pronto para voltar. Muito poucas pessoas entendem isso, e tinha ali algumas categorias de pessoas. Então ele era odiado pelos religiosos. Jesus era odiado por quem tinha uma religião que era o judaísmo na época. Eram os religiosos, saduceus, fariseus. Ele era completamente odiado. Por que ele era odiado? Porque Jesus era a verdade, Jesus andava na verdade. Então o que ele falava e o que ele praticava tinha uma distância muito curta. Então o que ele falava e o que ele pregava era muito curtinho. Então se ele falasse A, o A já aparecia. Se ele falasse B, o B aparecia. O que ele falava acontecia. E as pessoas começaram a odiar e começaram a buscar circunstâncias para matá-lo. Ok? Então você vai ver aqui que ele é odiado. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram para saber como deveriam prender Jesus com astúcia e matá-lo. Às vezes acontece, você vai entender hoje,
que as pessoas tentam matar a igreja, tentam matar as circunstâncias, matar o Cristo que está em você. O que mata o Cristo que está em você? Religião, religioso. Então o que é alguém religioso? É alguém que tem motivações fora, presta atenção, que só o Espírito pode trazer. Eu não posso julgar as motivações suas, mas só o Espírito pode fazer isso. E você tem que estar na presença do Senhor sempre sincero, sempre sincero. Uma das coisas que Deus quer, minha e sua, é sinceridade. Deus não busca você sem uma sinceridade. Eu não quero, ok, não quer, mas nós não fazemos só o que nós queremos, nós nascemos de novo. Eu e você somos nova criação, as coisas velhas já passaram, as coisas velhas ficaram para trás, e nós precisamos entender que quem é religioso não nasceu, dificilmente nasceu de novo, é uma nova criatura, porque ele se baseia em Jesus, em um relacionamento com Jesus, baseado no que ele faz, e não no que ele é. Você precisa entender isso, amém? Então olha que importante. Então a primeira coisa que acontece é que 2 discípulos chamam ele, 2, Simão, o leproso, que era discípulo, que provavelmente ele tinha sido curado de lepra. Lepra na Bíblia simboliza o pecado. Deus tirou ele do pecado e Simão estava ali. Ele foi colocado ali e aparece uma mulher chamada Maria. Eles falam que essa mulher tem o nome Maria. Provavelmente era Maria, irmã de Lázaro. Eles não colocam isso assim especificamente, mas era Maria, irmã de Lázaro. E você vai perceber que essa mulher, ela entra na presença do Senhor Jesus com algo muito importante, que é um vaso de alabastro e nardo dentro dele. Então você vai ver que o conteúdo dela era um conteúdo muito precioso para algo específico que tinha para fazer. Só que aquele conteúdo dela era algo que era importante, era algo extravagante para a época. Eu creio, e presta atenção nisso, que o Evangelho vai levantar homens e mulheres extravagantes nesses últimos tempos. Eu creio que o Evangelho está sendo anunciado, e homens e mulheres extravagantes vão ser levantados. Adoradores extravagantes estão sendo levantados nesses últimos tempos. Você vai ver que fazem mais de 2024 anos que isso aqui aconteceu. Nós estamos aí passando dias e dias, e está sendo anunciado por mim, por você. Esse evangelho está sendo lembrado, e esse evangelho está sendo lembrado por causa de uma mulher que fez algo extravagante, fora do comum, fora do normal. E eu creio que é uma geração que está sendo levantada fora do comum, fora do normal, para entrar na presença do Senhor com algo extravagante. Quantos creem nisso? Amém? Então o leproso significava um pecador, e Simão era um leproso, só pecador. Jesus perdoou o meu pecado, vou viver do jeito que eu quero, vou viver da forma que eu quero, porque já perdoou o meu pecado, tranquilo, vamos lá, vamos fazer o que me apetece, o bem que eu quero. E é tão interessante, irmãos, que aquilo acontece num lugar e dentro da casa desse homem. Tinha um ritual para ser feito. Então eu não sei se você convida alguém para a sua casa, uma coisa que você faz hoje, às vezes traz um café, dá a senha do Wi-Fi, sim ou não? Qual a senha do Wi-Fi? Os irmãos pedem a senha do Wi-Fi, onde é a casa de banho, né? Onde que é o lugar, fala a senha do Wi-Fi, casa de banho. Às vezes quando você recebe alguém em casa, né? E a mulher foi recebida, e Jesus foi recebido, mas tudo que era para ser feito não foi feito, porque tinha uma imaturidade no espírito. Que maturidade era essa, pastor? Eles eram imaturos. Imaturos por quê? Porque eles ficaram parados na religião. Eles ficaram parados na religião. Essa mulher, ela pensou em algo que ninguém pensou. Ela entra com algo que ninguém entrou. Ela fala assim: eu vou entrar com uma adoração extravagante, eu preciso estar perto dele, eu preciso estar junto dele. Nem convidada ela foi. Você entraria no lugar onde você não foi convidado, na casa de alguém que você não foi convidado? Você tocaria a campainha e falaria: eu vou entrar, Jesus está aí, eu quero ir perto dele. Você entraria, irmãos, ou não? Sim ou não? Está vendo? É algo extravagante, já começou. Ela vai no lugar onde Jesus está, ela quer estar onde Jesus está. Os irmãos percebem isso? Eu só quero estar onde o Senhor está. Nós não cantamos uma música dessa? Quem já cantou esse canto? Eu só quero estar onde estás. Acho que eu não sei se é da Ana Paula, não sei se é dela, mas eu falo para você, e viver em tua presença. Essa mulher não abandonava Jesus. Eu não sei qual o pecado dela tinha sido curado. Agora, essa era uma reunião, e as mulheres não eram muito convidadas para ir nesse tipo de reunião. E ela chega lá, ela bate na porta. Jesus está aí? Está. Quando ela chega, ela observa que não foi feito o que deveria ser feito com Jesus.
Eu falo, espera aí, ele está aqui, a cabeça dele não foi ungida, os pés dele não foram lavados, alguém não recebeu Jesus da forma como deveria. E ela chega pronta. Isso é muito importante para mim e para você. Há uma prontidão. Há uma prontidão na adoração. Eu não sei se você entende isso, mas esses dias eu estava com uma dificuldade, algo apareceu. Alguém já teve aqueles dardos inflamados do inimigo? Alguém já teve ou não? Já teve? Teve? Só você, Felipe, glória a Deus. Eu também tive essa semana. Eu não, pelo menos não fico sendo pecador sozinho, contando aqui minhas dificuldades sozinhos. Eu tive um problema desse, e eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, você já adorou? Eu falei, ainda não, porque no meio dessas situações a gente tenta resolver um monte de problemas, mas tem algo na nossa boca que é adoração, que é se apresentar diante do Senhor com o que você tem, com o que Deus colocou em todo o seu coração. Eu lembro que eu coloquei um cântico, estava aqui, coloquei um cântico alto, alguém, não sei se você faz isso, coloca um cântico alto para ninguém me ouvir, chorando, ou falando, ou declarando, porque vai que alguém entra, escuta nomes, algumas coisas assim. Eu fui adorar. Os irmãos, tem isso? Não? Eu fui adorar, e a adoração, algo é derramado, sempre na adoração algo é derramado, para alguém é feito. Os irmãos percebem isso? Então nós precisamos entender que sempre no Evangelho tem uma forma das coisas acontecerem, tem que ter algo para você. Então você vai entender que você hoje é a pedra que Deus colocou, e você não é uma pedra difícil de quebrar. Esse vaso de alabastro era feito de calcário. Alguém já viu pedras de calcário? Pedras de calcário, elas se desfazem fácil, elas se derramam fácil, para que o conteúdo de dentro venha à tona rapidamente. E é tão importante você entender que você não é vaso de honra, de ouro ou de prata, não é, você é um vaso feito de barro. Você entende que diante do Senhor, as suas fraquezas têm que ser derramadas, essa carcaça da sua alma precisa ser jogada para fora logo, o conteúdo que tem dentro de você, que é a sua salvação, que é o seu espírito derramado dentro dele. Então, irmãos, nós precisamos aprender diante do Senhor. Nós precisamos aprender. O Evangelho está sendo anunciado, e nós temos poucas pessoas com vasos de barro, fala vasos de calcário, diante do Senhor. Tem pessoas hoje que elas são fortes, são bonitas, aparência externa linda, sua alma é muito forte. Deixa eu dizer para você, sua alma é até muito forte, você é muito resiliente, você tem muitas decisões, mas a questão é, essa mulher, ela chega no lugar que não é convidada, ela entra no lugar onde está cheio de homens ali, ela se aproxima por trás, ela chega por trás, ela quebra esse vaso, ela derrama tudo que ela tem de um salário de um ano inteirinho, de um ano inteiro, e ela extravagantemente, ela prepara algo e começa a chamar atenção. Deixa eu dizer para você, nós vamos começar a incomodar, porque geradores extravagantes, homens e mulheres extravagantes, começam a incomodar quem está perto. Eles começam a incomodar a sua adoração, sua intensidade. Você já viu o que acontece conosco? Uma coisa importante, você já veio para a igreja muitas vezes, mas é só igreja agora, é só igreja agora. A adoração extravagante incomoda quem está perto de você. Eu lembro da minha família, que eu não tinha tempo para comer de domingo, eu tenho um chamado, e às vezes eu colocava os cultos, eram sequencialmente, era difícil de eu ir comer na casa de uma das minhas tias, e eu lembro que ela falava para mim assim, você nunca vem aqui, quando você vem é tão rápido, você tem que ir embora rápido. E a questão é, a adoração extravagante não agrada a homens, agrada ao Senhor. Ela não estava preocupada com homens, ela não estava preocupada com quem estava à volta dela, ela estava preocupada com Cristo. Há uma geração sendo levantada preocupada com o Senhor Jesus, preocupada com Ele, direcionada por Ele, colocada, regimentada por Ele. Há uma adoração extravagante sendo levantada, e você precisa entender que quando é levantado um adorador extravagante, deixa eu dizer para você, vai ter muita gente à sua volta que vai se incomodar. Às vezes sua oferta, qual o tamanho? Todo mundo fica olhando, mas tudo isso que precisa, que desperdício essa questão da faculdade, que desperdício dar carro, dar tudo, que desperdício isso. Irmão, sempre vai ter religioso à sua volta, sempre vai ter gente religiosa à nossa volta, questionando, falando, para que precisava, para que precisa telão de LED,
Precisa, irmão. Se tivermos melhor, nós vamos ter os melhores. Para as crianças, assim. Para que precisa de carro? Irmão, para que precisa de carro bom? Para não ficar parando na estrada, ficar dando dinheiro a mais para todo mundo, irmão. Você entende isso? Quantos aqui percebem isso? Então, nós somos chamados para ter uma adoração extravagante na nossa casa. Seja extravagante com seus filhos. Pastor, como é que é isso? Extravagância tem a ver com aquilo, com a intensidade que você coloca diante do Senhor. Quantos creem que o Senhor está com você? Então a questão é, toda vez que você se aproximar, que você está junto do Senhor, seja extravagante no que você trouxer. Não entre de qualquer forma. Fala, não vou entrar de qualquer forma. Então, presta atenção. A primeira coisa que acontece é Simão. Simão era alguém que estava em Betânia, era leproso. Portanto, todos nós éramos como os leprosos, igualmente fomos purificados por o Senhor, lavados por meio do seu sangue, derramados na cruz do Calvário. Isso é importante. Todos nós estamos aqui na mesma vibe, ok? Lavados, redimidos, perdoados com o seu sangue. Mas tem um povo no meio do povo que Deus levanta. Aí você fala assim, pastor, quem que é esse? É o vencedor. Pastor, esse negócio de vencedor, não, é alguém que Deus está separando para ser extravagante. E tem gente aqui que ama o Senhor mais do que tudo. Não tem? Tem gente que ama o Senhor mais do que qualquer coisa. Está disponível para fazer qualquer coisa, o tempo todo. E aí essa extravagância começa a incomodar quem está perto. Maria se aproximou e é ela. Ela fala o seguinte, o vaso de alabastro. Maria foi alguém que decidiu honrar Jesus no meio daquele jantar. Você está decidido a honrar Jesus na tua vida? Você crê que Jesus precisa ser honrado mais do que tudo? Amém? Jesus precisa ser honrado. Nós precisamos honrar Jesus em onde nós vamos. Tem gente que nem fala o nome. Eu não vou falar o nome, eu vou dizer aqui, eu sou meio 007, eu vou apresentar Jesus meio aqui nas entrelinhas. Não, Jesus é Senhor. Ele te salvou, irmãos, Ele fez algo por você. Não dá para você negar Ele no meio das pessoas, não. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Você precisa entender isso. Ele acabou, e ponto final. E as pessoas que fazem de Jesus o que elas quiserem, como você vai ver Pôncio Pilatos, ele lava as mãos em relação a Jesus. Você vai ver outras pessoas que Jesus foi apresentado. Tem gente que honra Jesus, mas essa mulher, ela decidiu estar na presença dele com tudo que ela tinha. Eu não sei quais os pecados foram perdoados. É mais do que perdão dos pecados, é mais e além, é uma adoração diante dele, amém? Então tudo que aquela mulher não estava entre os convidados, mas percebe que Jesus não estava percebendo os cuidados devidos pelos hóspedes. E deixa eu dizer para você, tem igrejas e igrejas, mas o Senhor está levantando uma igreja que está preocupado com aquele que é convidado. Os irmãos estão percebendo isso? O noivo está aqui para o casamento, e quando ele chega, a honra toda é dele, a glória toda é dele, o poder todo é dele. O noivo está aqui, vindo na casa da noiva, preparando e colocando relacionamentos preparados para a sua volta. Essa mulher está do mesmo jeito. Ela sabia que Jesus ia ser sepultado? Talvez não soubesse, mas Jesus sabia, e ela fala, eu vou preparar para a volta, ou para o tempo que ele vai ser sepultado. Nós estamos na volta, na iminência da volta do Senhor Jesus. A questão é, o que eu vou fazer com isso que Deus tem me colocado? O que eu vou fazer com Jesus que precisa ser colocado? Nós estamos aqui na casa. Aqui tem casa, tem pecadores, pessoas que foram curadas, perdoadas, redimidas, mas tem uma geração de pessoas extravagantes. Quantos creem nisso? Só que tem Judas também, pastor. Quem que é Judas? Judas é alguém que a mulher que fica incomodado com o que a mulher faz. Fala, que é isso? Que desperdício. Ele cuidava da tesouraria. Fala, o que essa mulher está fazendo? Podia ter vendido tudo isso. Porque na cabeça de Judas só o dinheiro é importante. Só o dinheiro. Será que nós temos só o dinheiro a nível de importância? E as pessoas falam assim, e às vezes você muda de um lugar para o outro por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro você muda de emprego, muda de lugar por causa de dinheiro. O dinheiro é uma mão, como diz lá o Giles. O Giles não consegue falar, ele é inglês, ele não consegue falar mamão, ele fala mamão. Então assim, eu colocando para você, se ele ouvir, não sei se ele vai ouvir ou não, mas é importante você entender que mamão não governa as nossas vidas.
Você não muda por causa de dinheiro ou propostas, presta atenção. E nós fazemos por causa do Senhor. É tão importante que essa mulher era pobre, irmãos. Ela era pobre de marré. A questão dela era o seguinte: era fazer algo para o Senhor. É estar diante do Senhor com algo que tinha significado para ela, relevância, que tinha algo que representasse ela. O que representava ela era nardo, era um vaso de alabastro. Isso representava ela. Quantos estão junto comigo? Fala, o pastor, como é que é isso? E Judas, o que representava Judas? 30 moedas de prata, só isso. Tá bom, é só para minha sobrevivência? Será que é só para isso? Será que é só para ter para você? Eu fico preocupado com os irmãos que querem só prosperar para ter para eles. Fico preocupado. A prosperidade que Deus dá para você é para abençoar quem está à volta, para abençoar a igreja, para abençoar, porque tem gente que faz esse compromisso, como faz? Deus, se o Senhor me der, eu vou abençoar a igreja. Ele fala, o que é isso? Ele sabe do seu coração, irmãos. Sim ou não? Ele sabe que você não vai dar. Quando vier um negócio, você fala assim, não, que eu preciso fazer isso aqui, preciso trocar o carro da Mariazinha, preciso trocar o carro do Joãozinho, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso reformar a casa. Ele sabe que não vai ter. Ele sabe que quando chegar o negócio ali, canta mais alto uma mão. Os irmãos estão juntos comigo ou não? Então a gente às vezes faz diante do Senhor. Judas estava assim, o coração dele estava nessas questões. Fala assim, vai falar mais alto, 30 moedas de prata vai falar mais alto do que essa mulher está dando. E às vezes acontece comigo e com você. O que fala mais alto quando o negócio chega? Quando chega ali, aqui diz o pronto. O pronto, você fala, Deus fala pronto para você, está aqui. No pronto, quando coloca nas suas mãos, o que você vai fazer? Quando a gente fala de dízimo, dízimo não foi abolido, dízimo é do Senhor. O Senhor colocou, é importante, irmãos. Não é para mim, não é para você, é diante do Senhor isso. É algo para nós, e o Senhor está dizendo para mim, para você. Judas tinha problema com isso, e ele viveu perto de Jesus, conviveu com Cristo. Os irmãos estão juntos aqui? Amém. E aí fala assim, todo mundo que é avarento, vai cancelar, como diz, cancelar atos de extravagância. Todo mundo. Você vai ver que o avarento, ele cancela atos de extravagância, ele não consegue ficar, aquilo incomoda. Que é isso? Todo mundo no culto? Que é isso? Mas está preparado para ir para culto, para fazer isso, para fazer aquele outro? Deixa eu dizer para você, se você não fizer aqui, você vai fazer em algum outro lugar. Você vai ser extravagante em algum outro lugar, só para mostrar para os outros que você é extravagante. Mostra para o Senhor que a sua extravagância está diante dele. Para alguém você vai mostrar extravagância. Os irmãos estão junto comigo? Pastor, está batendo demais. E a questão minha e sua é para nós entendermos aqui, de acordo com o evangelista Mateus, que nós estamos lendo aqui, a história toda acontece na casa de Simão. Eu pergunto para você, tem uma história acontecendo lá na tua casa, hoje. Essa semana vai acontecer uma história com você. A questão da história é o seguinte, qual vai ser a história que você vai contar a nível de extravagância? Os irmãos percebem isso ou não? Você vai deixar, vou deixar um legado. O legado é da sua fé ou com o que você pode fazer? Porque essa mulher, ela não podia ter isso. Ela pega algo extravagante. Então tudo que é extravagante não tem a ver com você, tem a ver com o que o Senhor está fazendo na tua vida, com o que Ele tem poder de movimentar sobre a tua vida. Quantos entendem isso? Então presta atenção. Como que eu sou extravagante, pastor? Como que o desperdício é impedido? Pastor, eu quero impedir esse desperdício. Presta atenção nisso. O desperdício é impedido. É uma chave para mim, como diz hoje, é uma chave para mim e para você, quando passamos tempo na presença de Jesus. Não deixe de estar na presença dEle e cultivar a presença dEle o tempo todo. Creia que o Senhor está contigo. Ora, abre a porta do carro, fecha a porta do carro, Ele entra com você, Ele sai com você. Pratica a presença o tempo todo. Pratica a presença. Essa mulher, ela tinha a presença dela, fala assim, Jesus me perdoou. Ela tinha consciência que ela não era mais condenada, senão ela nem entraria na casa daqueles homens. A Bíblia é colocada nisso, se soubesse quem ela é, não é? Se soubessem quem ela é, ela nem deixaria ele estar aos pés. Você vai perceber que o Senhor entra com ela em todo tempo. Ela tem presença, fala, o Senhor está comigo, eu vou entrar. O Senhor está comigo, eu vou baixar. O Senhor está comigo, eu vou quebrar o vaso. O Senhor está comigo, eu vou colocar diante do Senhor. O Senhor, então pratica a presença. Isso é consciência de cristianismo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então não vai achando que o mundo tem algo para nos dar. Pratica a presença, entra na presença
presença o tempo todo. Ele está comigo, Ele vem comigo. Então nós precisamos disso. Não é desperdício, irmãos, invocar o nome do Senhor todo o tempo todo. Se você separar um dia todo de oração, não é desperdício. Se você separar um tempo para cantar diante do Senhor, não é desperdício. Se você separar um tempo para orar pela célula, não é desperdício. Se você separar um tempo para servir um irmão, não é desperdício. Separar um tempo para orar por alguém, não é desperdício, irmãos. Quantos aqui me percebem? Não está sendo desperdiçado, não vai ser desperdiçado o seu tempo. Tudo diante do Senhor, Deus não fica devendo nada para você. Você está na presença dEle o tempo todo. Você vai ver o salmista falando sobre isso. Salmo 84, de 1 a 12. Presta atenção nisso. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Olha o que ele diz ainda: Senhor dos exércitos. Nós temos um Senhor de exército, alguém que está comigo, alguém que está com você, alguém que na presença dEle coloca anjos acampados ao seu redor, livra você do mal, você nem viu. Ontem de noite foi algo muito importante, aconteceu comigo. A Laura não está aqui, a minha filha deitou do meu lado, estava lá comigo. De repente eu vi que ela virou para o lado, falei: filha, você está dormindo? Ela falou: não, tem anjo aqui, pai. Eu falei: ah, é? Ela falou: Jesus está aqui comigo, Ele está me abraçando. Aí eu falei assim: ela está praticando a presença. Ela tinha brincado, ela brincando com as oito, para baixo, para cima, estava cansada. Ela estava praticando a presença. Falou: Jesus está aqui, Ele me abraçou, Ele me olhou, Ele tocou em mim, pai. Aí você vai falar isso, se você vai entrar na escola, vai falar isso na escola, fala: ela está louca. É porque o Deus que nós conhecemos está distante, Ele está longe, Ele está completamente distante de você. Ele não está preocupado, porque Ele não quer te ouvir, porque falaram para você: não incomoda a Deus com isso não, porque isso é muito difícil, não fala para Ele essas coisas não, essas coisas você tem que fazer. Deixa eu dizer para você, seja como criança, fala para Ele tudo. Fala: hoje não está bom, hoje eu estou triste, Senhor, me alegra o coração, Senhor vem comigo, Senhor me abraça para a gente dormir junto, para que eu não tenha sonhos, para que o Senhor ministre no meu coração. Então pratica a presença. Ela fala: entendeu que Deus está com ele o tempo todo. Eu falo de uma menina de 7 anos de idade. E aí você fala assim: pastor, isso é muito infantil. Não, é isso que Deus quer. É que você pratique a presença o tempo todo. É que você entenda essa questão de criança. Ela não tem problema de ter na presença do Senhor e falar com Ele: ah, mas isso parece estranho. Não é não, Deus disse que estaria com você. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Pratica isso no seu dia, mesmo nos dias difíceis, mesmo que a escuridão venha, mesmo que as coisas ficam complicadas. E ele fala, o salmista diz, quem escreveu esse salmo foi Moisés? Tem aí no texto? Ou foi Davi? Deixa eu ver aqui. Olha o que diz esse texto aqui. Não tem. Deve ter sido Moisés. É Salmos dos filhos de Corá. Então, olha o que ele diz aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está com você nessa semana. Ele vai começar com você, pratica isso. Irmãos, não é qualquer Senhor, Senhor dos exércitos. É o Deus de paz que esmaga Satanás debaixo dos seus pés. É Ele que nós estamos falando que vai começar com você. E Ele está dizendo o seguinte, próximo: a minha alma suspira. Suspira. Quem suspira aqui? Irmãos, tem hora que a alma fica difícil, o dinheiro farta. Sim ou não? Tem fartura, amém? Aleluia. Você tem fartura de dinheiro, você suspira? Oh Senhor, quanto dinheiro, que bênção, aleluia. É isso que você tem que colocar diante do Senhor. Fala assim: tem hora que o negócio fica difícil, fica complicado, mas em cada suspiro que você dá, invoca o Senhor, chama Ele. Irmãos, alguém já viu a criança que chora? Depois que ele chora, ele fica assim, ó. Sabe o que é isso? Ele inspirou tanto que ele precisa recrutar os alvéolos. O pastor, o que é isso? Ele vai recrutar todos os alvéolos dele. Aí ele, de repente, no meio do dia, ele faz assim, ó. Ele está recrutando tudo quanto é alvéolo que ele tem. Ele está chamando o pulmão inteiro. Recruta todo o ar que for necessário aí fora. Eu quero tudo para mim. Percebe? Às vezes você chorou o tempo todo, mas Deus está falando para você: vai vir suspiros de alegria. Se você estiver suspirando, lembra do Senhor. Ele está falando assim: suspira, desfalece pelos teus atos. Que atos? Presença. Fala da presença, do lugar onde Deus está. Deus está em você, em mim. Quantos creem nisso? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
Nós temos o Deus vivo, tem Deus morto, mas deixa eu dizer para você, nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está comigo, com você. Olha o que diz o Salmo ainda: o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e os seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você tem altares para ir, você tem lugar para se curvar no altar do Senhor. É na ponta do altar que você segura, é na ponta do altar que Deus fala com você, é na ponta do altar que Deus vem e fala para você ter uma semana abençoada. Fala: Senhor, o que eu vou fazer essa semana? Está aqui minha agenda em branco, está aqui minha agenda, escreve com quem eu vou me encontrar, com quem colocar. Eu falei para o irmão essa semana, fala: marca na sua agenda. Tem um irmão que eu não consigo encontrar, fala assim: marca na sua agenda, vou encontrar com fulano, vou encontrar com Beltrano. Fala para o Senhor: Senhor, me leva para essas networks espirituais, me leva para algo que é edificado na parte do Senhor. Fala: me leva, Senhor, me conduza para quem eu vou encontrar, para fulano no meio. Irmãos, já encontra fulano no meio do supermercado? Você fala um tempo, fala: esse irmão faz um tempo, tem propósito, ou não tem? Nós precisamos entender e perceber isso, amém, irmãos? Olha o que ele está dizendo. Então ele fala assim: andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Nós encontramos altares do Senhor, você crê nisso? Olha o que ele continua dizendo ainda: bem-aventurados que habitam na tua casa. Você habita na casa do Senhor, você está aqui, você é casa de Deus, como o Felipe estava falando aqui. Você é casa do Senhor, quantos creem nisso? Fala glória a Deus. E ele fala assim: louvam-te perpetuamente. Irmãos, tem um contínuo louvor na sua boca. Fala: louva o Senhor, amém? Aquele canto, está sofrendo, louve, está chorando, louve, precisando, louve. Os irmãos entendem? Esse cântico é poderoso, irmãos. Você crê nisso? Eu creio. Louva o Senhor em todo tempo. Está ruim, louva. Está bom, louva. Louva o Senhor todo tempo. Então levanta um altar de louvor. Pastor, eu não sei louvar. Coloca um cântico, irmãos, de alguém que sabe louvar. Às vezes coloca o Fernandinho, coloca um Asaf Borba. Amém, irmão? Você fala: pastor, o que é isso? Coloca o Asaf Borba lá, começa a louvar, a engrandecer. Minha alma engrandece ao Senhor. Pastor, você é velho. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Aí eu santo, estou nem aí, irmãos, estou nem aí, porque vão falar se eu sou desafinado ou não. Entra na casa de banho, irmãos, sua corda vocal com toda aquela fumaça do chuveiro, irmãos, você pode, é um rouxinol cantando, você pode desafinado, mas canta, louva, você foi feito para isso. Ai, pastor, irmãos, quem tem carro aqui? Tem o Rodstar lá? Pastor, você é velho. Tem mais Rodstar? Tem o rádio lá? Tem o rádio? Lembra do Rodstar? Você lembra, né? O Rodstar, você é velho, pastor. Coloca lá o rádio, louva o Senhor, coloca um cântico lá. Tem gente que já começa com más notícias, irmãos. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí a primeira notícia: Ucrânia, guerra. Aí você vai com Israel, Irã, a guerra. Pastor, não temos que saber? Sabemos, mas deixa eu dizer para você que foi salvo na eternidade, não influi nem contribui. Influi ou contribui? Mas presta atenção, há uma extravagância que contribui para a eternidade. Uma extravagância contribui para a sua eternidade. Uma extravagância faz diferença na sua eternidade. A Bíblia fala dessa mulher, presta atenção, ela faz algo em 2024 anos atrás, até hoje está sendo falado. Você imagina alguma coisa que fala, onde o evangelho for pregado, vai ser falado dessa mulher. Imagina alguém falando de você no legado da sua fé, até a eternidade, até Jesus voltar. Você percebe isso na liderança da sua célula, Paulo? Fala: esse homem liderava aquela célula extravagantemente. Aquele homem pegava a empresa dele e era extravagante na empresa. Aconteceu isso em um homem, de uma das empresas, uma empresa que ele tinha completamente colocada de engenharia.
Aí ele pegou, alguém já leu aquele livro 5 Linguagens do Amor? O que ele fez? Na empresa dele, todos os capacetes tinham uma fita adesiva com cada cor. Cada 5 linguagens ele pegava o azul, o amarelo, o vermelho, e ele colocava no capacete. Sem as pessoas saberem, os capacetes estavam ali. Ele identificava a linguagem do amor de cada um deles. Uma linguagem era presente, ele chegava para o cara, ele dava um rebuçado, irmãos, ou um chocolate para o cara, ele já ativava o cara, falava, nossa, que dia maravilhoso, porque ele chegava na pessoa, extravagantemente ele conseguia ativar o amor. O outro era tempo de qualidade, ele chegava perto ele falava para ele, e aí, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Aí ele começa a falar, ouvir, e ouvia, ativava mais outro funcionário. Eu lembro que ele tinha 300 funcionários, ele passava todo dia ativando cada um deles. Ele entendeu essa extravagância de amar, de se colocar diante dessas pessoas. Quantos entendem isso? Então você encontra a casa, você encontra uma estratégia que Deus te dá para fazer isso. Não é extravagante fazer isso? Você tem 3 filhos, estão todos iguais? Não, cada um é de um jeito, cada um tem uma linguagem do amor, seja extravagante com eles. Sim ou não? Aleluia. Você crê nisso? Eu tenho uma filha que ela gosta de abracinho. Todo dia ela para e fala, dá um abracinho, pai. Fala, abracinho, filho. É a linguagem dela. Dá um abracinho, para no meio do dia, fala, dá um abracinho. Fala, dá um abracinho. Ela para às vezes e fala, ei, que você quer? Eu preciso ser extravagante. Presta atenção. Deus te deu filhos para você ser extravagante com eles, na linguagem que você tem. Pedro já é tempo de qualidade, sair junto, né, Pepe? Ele gosta de conversar, a gente vai andar junto, às vezes, chama de Pedro, Pepe não, é Pedro, amém? Pepe é muito ruim, já falaram para eu mudar. Então, Deus está falando com a gente, seja extravagante na tua casa. Qual a linguagem do amor, para você ser extravagante? Essa mulher entendeu a linguagem do amor de Cristo. Cristo era homem, irmãos, Cristo tinha linguagem de amor, sim. Ele não tinha porque ele era suprido em tudo. Não, ela entendeu tudo, a volta de Jesus. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Seja extravagante para identificar isso. Seja extravagante para entender isso. Seja extravagante, que não é o que você faz para você ou para as pessoas, tem a ver com Cristo, tem a ver com o Senhor, com aquilo que Ele deu para você. Quantos aqui entendem isso? Falou, pastor, eu estou mais ou menos. Esse problema do mais ou menos, quem é mais ou menos não é extravagante. Ou você é tudo, ou você não é nada. Ser extravagante não ser nada também, vou falar para você, colocando, mas ser extravagante em ser tudo. Tudo que Deus colocou em você. Fala, Senhor Jesus, fala para Ele, clama por Ele. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós cantamos uma música hoje aqui, que fala sobre Maria. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes, irmãos, tem gente que escolhe a melhor parte, e tem gente que escolhe a pior parte. E a melhor parte qual era? Estar aos pés do Senhor Jesus. Mano, isso incomodou quem era ativista lá, que começou a falar, você não faz nada, você não se incomoda, Jesus, ela não está fazendo nada, ela não faz nada, você não está, incomoda, essa pessoa é um zero da esquerda, porque ela só está aqui nos seus pés. Fala assim, ela escolheu a melhor parte. Nós estamos entendendo que tem gente escolhendo a melhor parte. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai escolher a melhor parte. Eu quero profetizar nessa geração extravagante que você vai escolher a melhor parte, que Deus está chamando você para escolher a melhor parte. Irmão, é bênção servir, é bênção liderar, é bênção entender, empreender, é bênção você fazer isso para o Senhor. Escolhe a melhor parte. Amém? Você imagina esse homem empreendendo na empresa dele, entendeu as 300 linguagens do amor. Quando ele fazia entrevista no RH, aqui faz entrevista em RH? Não? Faz? Aqui em Portugal? Uma entrevista no RH, ele fala assim, descobre qual é a linguagem do amor. Ela fala ali em poucos tempos. Você imagina isso? Pastor, por que descobrir a linguagem do amor? É porque nós devemos amar como Cristo amou. Descobre a linguagem do amor. Os irmãos percebem isso ou não? As pessoas que andam com você, você descobre isso? Seu marido, sua esposa, seus filhos, quem está perto, dos amigos que estão junto com você, amigos que você vai levar lá para a eternidade. Você sabia que nós temos amigos que vão levar para a eternidade? Você tem amigos? Tem amigos mais chegados que irmãos?
Você tem um amigo? Ah, pastor, eu sou crente. Mas você tem amigos também. Amigos que estão junto com você, que você vai levar até a eternidade. Você fala, vamos junto. O cara vai errar com você, vai falhar com você, você não está preocupado, você vai levar para a eternidade junto. Você fala, vamos embora, estou junto com você, vamos te levantar, vamos levar até o final. Quantos creem aqui? Outro problema que acontece, oh glória a Deus, relógio está bênção hoje demais. Quando investimos, presta atenção, segundo ponto, quando investimos nossos bens na obra do Senhor. Tem gente que pega os seus bens e vai investir em outro lugar. Bênção, não tem problema nenhum, mas presta atenção. Em Mateus 26, 7 e 9, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Para um bálsamo ser extraído, irmãos, tem que espremer essa árvore. Ela traz algo preciosíssimo, e o preciosíssimo que está em você vai causar problema para quem é religioso. Os irmãos percebem isso ou não? Então você vai entender que ela pega aquele braço, derramou na cabeça, estando à mesa, o precioso bálsamo, derramou na cabeça, e quando ele estava à mesa, vendo isso, indignaram os discípulos, dizendo, para que este desperdício? Se você é um desses, muda hoje. Se você acha que é desperdício dízimo, se você acha que é desperdício oferta, se você acha que é desperdício estar no culto, liderar a célula, estar na célula, ser desperdício, irmãos, muda hoje o seu coração. Eu quero que esse culto seja registrado, irmãos. Lá em cima tem um banco de imagens para nós, irmãos, que está tudo gravado. Eu creio que no céu tem banco de imagens poderoso. Você sabia disso? E está sendo gravado. A hora que nós estamos escutando algo, tudo na minha vida está gravado. Jesus vai passar em um segundo, fala assim, isso eu tenho preparado para você. E a questão é, responde ao Senhor. Não ache desperdício alguém ser extravagante, servir ao Senhor, estar em culto domingo, querer estar diante do Senhor, sua esposa, seus filhos, querer servir ao Senhor, não breca isso não. Estimula, fala, você vai estar mesmo, você vai servir ao Senhor. Eu vou abrir minha casa, vou liderar. Vai lá, vai sim, vamos junto. Estou junto com você, o que você precisa? Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Nós precisamos entender, às vezes ofertar. Às vezes fala, irmão, você vai dar tudo isso? Você não viu isso? Você vai dar tudo isso? Tem certeza? Fala, eu quero entender, que eu quero dar o dízimo da minha vida. Os irmãos entendem, percebem isso ou não? Amém. Fala, glória a Deus. Aí ela fala assim, podia pegar desse perfume vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Vai ter sempre alguém do seu lado que vai falar isso para você. Você perdeu tempo na igreja. Você já viu gente falando isso para você? Perde tempo não. Está perdendo tempo estudando. Nós começamos a ler um livro agora, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Estamos lá no grupo, tem lá, o irmão, até a irmã conseguiu colocar lá o audiobook, é isso? Eu tenho um audiobook lá, né? O audiobook do livro, colocando lá tudo. Os irmãos estão lá, ela está lá em casa, ela mandou uma foto lá, lendo, escrevendo, junto com o esposo, estão investindo tempo nisso, tão precioso. Isso não é desperdício, porque para uns olha aquilo e fala, devia estar trabalhando. Deixa eu dizer para você, estão investindo, está afiando o machado. Quando tiver que bater, o machado não está cego. Os irmãos percebem isso ou não? Então eu pergunto para você, você está afiando o machado? Está afiando o machado ou está andando do jeito que é? Para colocar, a desperdício. Irmão, você quer desperdiçar tempo? É não amolar machado. Quando o machado entra para a raiz, você bate uma vez, bate duas, três, quatro, o machado não está afiado. E Deus fala para mim e para você, afia o machado. Aqui nós estamos afiando o machado na semana. Nós vamos dar uma só, caiu, quebrou. Quantos entendem isso? Então eu e você somos chamados. Então a diferença entre Maria e Judas é grande. Você viu a diferença entre os dois? Você viu que tem diferença? Pastor, eu não quero ser Judas. Então deixa eu dizer para você, não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro, nem as coisas que estão nesse mundo. Eu fico imaginando que depois ele joga as 30 moedas de prata, ele vai se enforcar. Eu imagino o remorso dele de não ter servido. Um choro e ranger de dente, ele compra uma terra, compra um lugar, prepara uma corda e se enforca. Não dá tempo dele esperar a ressurreição. Se ele tivesse esperado mais algum minuto, algum tempo, ele ressuscitou. Os irmãos percebem isso?
Nós estamos no tempo de nós não desperdiçarmos tempo. Nós precisamos ser extravagantes diante do Senhor. Não há problema de você gastar, de você ter, de você usar, mas tem uma extravagância aqui. Vocês percebem isso no momento que nós estamos vivendo no mundo, isso? As pessoas estão sendo extravagantes para um outro lado, e a questão da extravagância da igreja, de servir, de estarmos com o Senhor, as pessoas não querem. Por que não querem, pastor? É porque você tem que entender o preço que foi pago. Essa mulher sabia o que tinha sido feito por ela. Você sabe o que é ser tirado dos seus pecados? Você sabe que no dia que você estiver diante do Senhor, nenhuma condenação há mais em você. Você pode acordar todo dia sem condenação, sem culpa, sem acusação. Você entende isso? Você percebe que perdoados são os seus pecados? Quer dizer, você acorda todo dia sem angústia. Você planeja o seu dia para ser alegre. Eu vou ministrar um dia só sobre felicidade, porque o mundo fala de felicidade, mas felicidade estava, e você entender, tem um homem no final da vida dele, com 92 anos, eu contei isso semana passada, 92 anos de idade, no final da vida dele, cego, perdeu a esposa, quis ir morar num asilo. Chegou no asilo, a mulher quis agradar ele, falou: vem aqui, traz você aqui. Aí, levando ele, começou a falar do quarto, começou a falar das tecnologias, começou a falar de tudo do quarto dele. Ele falou: para. Eu já estou organizado para ser feliz. A minha mente já está organizada para ser feliz. Eu já acordo organizado para ter um dia feliz. Eu já sou feliz. Eu decidi vir para cá, não por causa do lugar, por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu decidi vir para cá porque eu já sou feliz. E tem gente que não acorda. O Judas era um deles, irmãos. Ele não estava organizado para ser feliz. Ele estava organizado com as coisas do mundo. Nós não estamos nas coisas do mundo. Nós fomos chamados a um preço que foi pago altíssimo por você, a um preço altíssimo de cruz. O pecado foi perdoado, a culpa foi tirada, a condenação já foi levada. Deixa eu dizer para você, as pessoas não percebem isso. Fala: pastor, por que eu não percebo? É porque tem muita coisa envolvendo você. Tira essas coisas à sua volta. Tira o plano. Irmãos, não tem a saída para esse lado. Judas tinha uma saída, e encontrar com gente que não deveria. Ele foi encontrar com gente que não deveria, para colocar Jesus, para levar Jesus de uma outra forma. Não leva Jesus para reuniões fora do mundo, as pessoas não vão entender nada. Leva Cristo ressurrecto. Leva a questão de milagres. Não é o Cristo morto, é o Cristo ressurrecto. É o Cristo que ressuscitou quem está conosco. É pela ressurreição de Jesus que nós estamos aqui. Não é pela morte só, não. É pela ressurreição que nós estamos aqui. Paulo disse: eu vivo a vida ressurrecta. Mas estão querendo me passar a perna. Estão querendo me tirar. Estão querendo falar. Estão comparando tudo. Não importa. Paulo disse: se eu seja feito como anátema para ganhar o reino, que seja feito assim. Se alguém quiser passar a perna para ganhar o reino, que seja feito dessa forma. Mas nós precisamos entender: glorificado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala: eu preciso disso, pastor. Eu preciso entrar nisso. Então Judas negociou Jesus por 30 moedas de prata. A diferença é muito grande, irmãos. Presta atenção nisso. Para isso, Judas achava um desperdício investir tanto em Jesus. Tem muita gente falando: é tanto de Jesus, tanto ir na célula, tão difícil fazer isso daí. Esse é o problema. É desperdício, sempre desperdício, sempre desperdício. Você entende que tem uma comparação aqui no texto? Não é desperdício não, você vir, você ser intenso em buscar o Senhor. Tem uma Bíblia lá que você ora, que você busca, que você está diante do Senhor. Quantos aqui me entendem? Então, o que tem o coração de Maria? Não ver problema em ser extravagante. Não se trata de investir seus bens na obra do Senhor, mas Judas, presta atenção, dá o mínimo e acha que faz demais. Essa é a questão. E muita gente aqui que dá o mínimo que ele tem, mas está fazendo demais. Eu estou dando o mínimo. Deixa eu dizer para você, tem mais aí. Tem mais potencial para você investir na obra. Tem mais para você dar. Tem mais aí que Deus já colocou para você. Não adianta Deus colocar e falar assim: prosperei um bocado. Fala: Senhor, tem mais aí. Tem mais coisa para fazer. Tem mais coisa para dar. Tem mais coisa para investir. Os irmãos entendem? Eu já fiz tanto para esse marido. Tem mais aí. Tem mais aí. Nunca é demais. Tem mais para investir na sua esposa. Tem mais para você investir. Tem mais. Esse é o problema do pensamento de Judas. Eu já estou fazendo demais. Olha, já estou fazendo demais para essa casa. Alguém já teve isso? Já estou fazendo demais para essa igreja. Não, você não está não.
eu dizer para você, sempre vai aparecer no meio da geração alguém extravagante. Sempre vai vir alguém extravagante para essa nação. Estão vindo extravagantes para essa nação. Homens e mulheres que se levantam. Eu nunca fiz demais para essa nação, Maria. Nunca é demais, Maria. Nunca é demais para você entender. Nunca é demais. Eu já fiz isso para uma pessoa. Nunca é demais. Nunca é demais na sua empresa, no lugar que você está. Nunca é demais você extravasar Jesus. Quantos estão comigo? Cada pessoa é livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro. Cada pessoa é livre, não há problema nisso. Mas a questão é, eu estou diante dele, por isso que o Senhor me fez prosperar, por isso que o Senhor me deu, por isso que o Senhor tem colocado essa prosperidade na minha vida. Você acha que a prosperidade é para você? Então não traz nada. Mas se você entende que a prosperidade é para o Senhor, traga para Ele. Os irmãos entendem isso? Aleluia, não deixe o seu coração ser contaminado pelos pensamentos de Judas, que acha que 300 denários é algo que o Senhor não merece. O Senhor merece mais de 1 milhão, 1 bilhão de euros. O Senhor merece tudo que eu tenho e tudo que não tenho que eu vou ganhar. O Senhor merece todos os meus dias, cada gota de sangue que eu tenho, cada parte do meu corpo, cada célula que eu tenho. O Senhor merece tudo. O Senhor merece tudo que eu tenho e que não tenho. Nós precisamos entender isso. Ele é merecedor, eu não sou, mas Ele é merecedor de tudo que Ele tem me dado. Toda a minha família, meus filhos, minha casa, meu casamento, tudo é dEle. Os irmãos entendem isso ou não? Cada pessoa é livre para fazer isso. O mundo, eles fazem carnês para viagem. Você já viu? No mundo você fica pagando, perder de vista. Mas quando vai falar de coisas que são do Senhor, isso aí não dá. Eu que mereço. Deixa eu dizer para você, há uma salvação. Eu creio que você merece uma boa viagem, boas férias. A questão é você entender que tem um merecedor, tem alguém que entendeu, que pagou o preço. Cuidado com o pensamento de Judas. Cuidado com esse pensamento de Judas. Estou perdendo meu tempo na igreja, minha profissão, olha aí, que desperdício faculdade, que desperdício isso aí. Cuidado. Você vai perceber que Jesus vai voltar e você não tem nada extravagante para apresentar. Jesus está voltando, irmãos. Questão de extravagância foi intenso na oração, leitura da Bíblia foi intenso. Ele entendeu que ele vivia os últimos dias que ele vai viver com intensidade diante do Senhor, amém? Quantas pessoas vêm ao culto, se alimentam espiritualmente e não participam de momento de oferta e nem dízimo, falam, isso aí não estou, isso não é para mim. Eu venho para cá para participar de tudo que é para o Senhor. Eu quero participar de tudo que o Senhor tem nessa nação. Eu quero fazer parte de toda a obra que Ele tem para cá. Eu não estou falando de qualquer obra, não, estou falando de toda a obra. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo aqui? Pastor, o senhor está batendo demais em mim. Não estou não, irmãos. Irmão, você dá dízimo em restaurante. Quem dá dízimo em restaurante? Dá dízimo, você dá 10%. Eu dou sim, dou gorjeta e sou generoso, e vou ser generoso. As pessoas ficam olhando, às vezes o garçom fica colocando. Somos generosos sim, eu acho que você tem que ser. A questão aqui, diante do Senhor também ser generoso. Essa mulher foi generosa demais. Seja generoso diante do Senhor. Fala para Ele. Senhor, me ajuda a ser generoso diante do Senhor. É interessante, irmãos. Eu li no jornal que uma família pagou 35 mil euros só para ver os fogos aqui na Ribeira. Alguém já viu isso? 35 mil euros. Pastor, isso é extravagância. Tá vendo como te incomoda? A sua escassez. Percebe ou não? Você pagaria? Jamais pagaria. A questão aqui é você entender a questão do propósito. Vocês percebem como o negócio é discrepante? Hoje, aí você vai só para tirar uma selfie do lugar que você está, para postar no seu Instagram ou no seu Facebook, não há problema, faça isso, mas só para mostrar aquele momento. Os irmãos percebem isso? Aí ele colocou ainda assim, eu paguei 35 mil euros para fazer não sei o que, para estar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmãos, começou os haters, e pá, a bater. Então, é interessante, irmãos, que eu coloco e as pessoas não colocam. É um desperdício? Eu acho que se a pessoa tiver, ela faz, mas às vezes quando você fala para falar, fala de igreja, fala de dinheiro na igreja, irmão, sem escassez, isso aí não dá, o pastor tem que fazer o que tem que fazer lá,
Eu já disse que eu quero, o dinheiro tem que ser investido nisso. Aí a pessoa quer coordenar o que o pastor investe. E gasta 35 mil, às vezes num lugar, às vezes, mas se ele vier aqui, ele fala assim: não, o pastor está fazendo o quê? Tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Eu não estou contra essas coisas. Eu só estou dizendo para você que tem a versão de Judas. Os irmãos estão aqui comigo. Pastor, então a maneira como lidamos com o nosso dinheiro, o nosso coração, é o de Maria ou de Judas. Por isso que eu quis tirar a oferta agora. Pastor, isso é duro para eu ouvir. É que às vezes dá comichão nos ouvidos, coceira. A questão é de você lidar. Nós estamos numa geração que tem que tomar muito cuidado com isso. Os irmãos entendem isso que eu estou dizendo? Não. Os amém são poucos, não é verdade? Deixa eu dizer para você, Deus não fica devendo nada para você, nunca. Não ache que você está em dívida ou Deus está devendo alguma coisa para você. Eu só estou pegando esse texto para você entender que tem uma extravagância. Você pode prosperar e prospere muito, muito. Quero que você prospere muito, muito. Você pode tirar foto, pode postar no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Agora que o seu Twitter, o seu X foi liberado aí, posta mesmo, não tem problema nenhum. Eu só estou colocando aqui para você. Agora entra no seguinte: seja extravagante diante do Senhor também. Seja extravagante em fazer. Seja extravagante em ofertar. Amém? Tem irmãos que você vai falar com ele tem mente tão escassa que uma hora ele tem, uma hora ele não tem. Vai viajar para o Brasil, já volta endividado, já não tem mais nada, porque não programou, já não veio. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Eu estou falando para você, seja extravagante. Essa mulher guardou algo durante muito tempo para estar diante do Senhor. Começa a separar algo para o Senhor. Separa o teu coração, separa a tua vida diante dEle. Separa a tua vida. Pastor, você está batendo? Não estou não, só estou te ensinando que nós vamos comparecer diante do Senhor. E como pastor eu sou obrigado a te ajudar. Se você está aqui crendo que eu sou seu pastor, para mim vai faltar, mas deixa eu dizer para você, para o Senhor nada falta. Eu vou entrar em falta, mas Deus não entra em falta com você. Nós precisamos entender o que o Senhor tem colocado. Presta atenção. Última coisa que eu quero colocar para você: o que tem valor eterno sobre a tua vida? O que tem valor eterno sobre a tua vida? Ele falou o seguinte: quando Jesus entender, só uma coisa tem valor eterno. Daqui 100 anos, presta atenção, daqui 100 anos, quem vai estar aqui? Sua casa. Como é que vai estar a sua casa? Minha casa, meu apartamento lá deve estar meio trumbicado, lá vai estar ruim. Como é que vai estar? Você, como é que você vai estar fisicamente? Nem aqui vai estar, pastor, daqui 100 anos, pastor. Mateus 6,13 diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. O que vão lembrar de você? A sua intensidade, a sua busca diante do Senhor. Não estou falando de dinheiro não, estou falando de intensidade de adoração. Ali no texto, não está? Onde for pregado, o evangelho está continuando sendo pregado, ou não está? O evangelho está sendo anunciado para tudo quanto é lado. Eu não estou atrás do seu dinheiro não, irmãos, não estou. Deus é testemunha da motivação do meu coração de eu pregar isso aqui. Em 500 vezes eu ainda vim aqui para falar sobre isso. Você sabe que eu não tenho que colocar sobre isso, mas eu estou dizendo para você que tem aqui um viés aqui, para mim e para você entendermos isso. Nós estamos atrás de coisas eternas, irmãos. Nem cura vai ser eterna, porque chegar na cura, vou dizer para você, a cura ela vai entrar para a eternidade afora, você vai ser curado para sempre. Não vai ter preocupação mais lá. Vai ter preocupação? Estou aqui abrindo uma empresa, como é que vai ser? Será que vai ter isso aí lá? Então por que a gente não começa a viver a eternidade agora? Por que a gente deixa para viver a eternidade quando chegar lá? Por que você não vive agora como vencedor? Fala para você, começa a viver agora. Faz uma coisa lá na sua casa. Quem vai almoçar hoje com a família? Pega todo mundo lá e fala: vamos fazer algo para a eternidade. A sua família é algo eterno que Deus te deu. Você tem 2 filhos lá, quem tem 2, quem tem 3, faz algo para a eternidade. Fala: Senhor, o Senhor deu essa casa, faz uma oração. Senhor, leva-nos em extravagância nessa casa. Nós vamos ser extravagantes em amor, em perdão, em graça, em vida. Nós vamos ser extravagantes aqui.
Nós vamos ser extravagantes em não ver defeitos, amém? Amém? Não ver coisa errada. Os irmãos percebem isso não? Nós vamos ser extravagantes em não criticar, amém? O Senhor está chamando a gente para isso. Ai, pastor, não aguento, mas está aqui. Irmãos, deixa eu dizer para você, o Senhor te trouxe. E o Senhor fala comigo e com você, amém? Vou contar uma história e nós vamos orar. Eu queria que a equipe já subisse aqui. Conta a história com um homem muito rico. Um homem muito rico. Muito, mas muito, muito rico. Ele era muito rico. E esse homem foi viajar para um lugar. E ele chegou nesse lugar, ele pegou, tinha que passar de um lado para o outro. Lá na Amazônia. Tem uma manauara aqui? Ele foi passar de um lado para o outro. E tinha lá um canoísta. É canoísta que chama? Um canoísta. E ele tinha que passar com a canoa de um lado para o outro. E ele passou remando. E esse empresário entrou na canoa e começou a perguntar: e você, nunca viajou para lugar nenhum? Ele falou: nunca viajei para lugar nenhum. E falou para você. E aí ele continuou: e você nunca estudou? Ele falou: nunca estudei. Ele falou: você nunca saiu daqui? Você não conhece nada? Ele falou: não conheço nada. De repente ele está com a canoa. De repente a canoa ela entra numa corredeira. Entra na corredeira, ele está descendo lá a corredeira. Ele pergunta para o rapaz, fala assim: e você, sabe nadar? Ele falou: não sei. Então você não vai conseguir salvar a sua vida. Essa é a grande questão. Vai ter um momento que uma coisa só Deus vai pedir para você. Você entende que você foi salvo, perdoado, abençoado? Você entende isso? Ou você viveu a escassez de todo dia condenado, culpado, acusado? Todo dia condenado, culpado, acusado. Porque para você, quando você compara, presta atenção, sua vida com os dos outros, você acha que sempre está faltando alguma coisa, sim ou não? Você compara com a família do outro, você fica olhando para o outro, aí você vai na manicure, ou vai no pedicure, você vai em algum lugar aí, começa a falar, você encontra alguém no shopping, começa a comparar. Você já comparou ou não? Fala, essa amiga minha já está casada, com um filho, eu ainda nem arrumei nenhum homem para ficar comigo. Aí quando casa, o homem não dá certo, não presta, não dá, não vai, escolhi errado. Todo tempo tem comparação, sai da comparação, irmãos. Essa mulher não comparava com ninguém, ela queria ser extravagante do Senhor, ela é exclusiva, ela sabia o que Deus tinha feito com ela. Para de comparar. Nós somos a nação portuguesa, fala, somos a nação portuguesa. Não tem comparação com o Brasil, não tem, irmãos, não tem comparação. Não tem comparação, para de comparar. Posso falar com todo amor e carinho para você? Se você não tem um propósito aqui, vai embora para o Brasil. Não dá para ficar comparando com Angola, dá para comparar? Não tem nada a ver, pastor, lógico que não tem. Aqui é Portugal, aqui é a terra da promessa, aqui é a terra do leite e do mel, aqui é a terra que o Senhor te trouxe, para você entender que tem o Evangelho sendo anunciado aqui. Tem igrejas defeituosas, está cheio, essa é uma delas, tem defeitos, porque nós estamos aqui. O único defeito que não tem é em Cristo Jesus. Para de criticar, para de entender que essa nação é para criticar, para falar mal. Essa nação tem dado para você saúde, tem colocado para você algumas coisas, sim ou não? Para de falar mal, para de entrar, seja extravagante naquilo que Deus está te colocando, seja feliz onde você está trabalhando. Pastor, não tem jeito. Programa-se para ser feliz, programe-se para mudar as circunstâncias do lugar onde você mora. Irmãos, eu moro no apartamento, tem lá um vizinho, e que vizinho! Tem lá um vizinho que tem sangue no elevador, de repente ele urinava tudo no elevador, e uma coisa difícil demais de acontecer. Tem coisa que eu preciso proclamar. Eu falo que nós chegamos até aqui, chega, não basta. Seja extravagante em dar basta na sua vida e acabar, não quero mais isso. Aí encontre com ele, deixa eu dizer para você, parou pelo menos essa parte.
mudou. Deixa eu dizer para você, você tem o reino. Você foi criado com o reino, você foi criado para as coisas do céu. É por isso que as coisas não alinham ainda, porque você foi criado para as coisas do céu, para as coisas do alto. Sua família é bendita, seus filhos são benditos, sua casa é bendita, seu casamento é bendito, sua esposa, seu marido é bendito, sua célula é bendita. Fique esperando ninguém não, seja extravagante. Amém? É alguém que precisa ser extravagante no Senhor, entregando sua vida para Ele. Falando: Senhor, está aqui minha vida, está aqui tudo que eu tenho. Eu queria apagar a luz para mim. Tudo que eu tenho, só para você não ver. É só para você perceber que Ele está com você. Estamos terminando, nós vamos começar uma semana. Fala: 6 semanas da minha extravagância. Eu vou me dedicar ao Senhor. Talvez você separe mais tempo para orar. Ele vai te lembrar disso. Eu estou separando mais tempo para orar. Eu estou separando mais tempo para diante do Senhor. Não separa tempo para ficar pensando o que você vai fazer, o que não vai fazer. Separa tempo para pensar no Senhor, na presença do Senhor, para ver quanto Ele está com você, para entender que Ele está direcionando todas as coisas, que Ele te fez acordar, Ele te faz deitar, que Ele te faz repousar em paz. Em paz me deito, o Senhor me faz ministrado no Espírito. A insônia vai embora. É oferta, nós vamos entender. E eu quero declarar isso para você. Eu queria que você respondesse diante do Senhor, com os seus dízimos, com a sua oferta. Fala para o Senhor: o Senhor está aqui, mas eu quero que você responda diante dEle também, com o seu tempo. Meu tempo vai ser para o Senhor. Eu fui criado por Ele, fui chamado por Ele, e eu creio que é do Senhor. Às vezes a gente entra no pensamento que a gente quer nosso, que a gente consegue alguma coisa. Nós estamos nessa nação. Você crê que você está aqui nessa nação? Quantos creem? Faz assim, ó, no seu braço. Eu estou aqui. O Senhor me trouxe até aqui. Quantos aqui têm a vida direcionada pelo Senhor Jesus? Quantos vieram por causa dele? Então você é dele. Ele está ganhando você, ele trouxe você para cá. Ele não errou não. Fala: Deus não errou não. Não errou. Queria que você trouxesse, sair do seu lugar, trouxesse o seu dízimo, a sua oferta aqui, respondendo a Ele. Não respondendo para mim não. Responda a Ele, traga seu dízimo, a sua oferta.